E o Congresso Nacional volta agora em fevereiro do recesso parlamentar e o início do ano jurídico também já começa, com diversas pautas de interesse do setor do agronegócio na agenda de debates. E quem está aqui conosco para falar desse assunto é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Sérgio Bortoloso. Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar com vocês, viu? Sérgio, quais que são as principais demandas em relação às políticas públicas para o setor ao longo agora de 2024? Nós temos várias dificuldades, né? Vários pleitos. O importante é que a nossa categoria estarmos muito bem alinhados com o Ministério da Agricultura, porque são pautas muito importantes, viu? Nós temos a questão do novo plano de safra, nós temos a questão do endividamento rural, porque hoje nós temos um custo muito elevado, os preços internacionais baixos, e isso acabou se agravando com essa questão climática da atuação do El Niño, onde a gente tem, em algumas regiões, quebrado a produtividade. Então, isso vai, lá na frente, desaguar num ambiente de endividamento. Infelizmente, nós não temos ainda um seguro rural que cubra, que nos assegure a rentabilidade e tal. Então, as pautas com relação à política agrícola, recursos e a questão do endividamento rural são pautas que a gente está muito bem alinhado hoje com o nosso. A gente percebe um esforço danado do ministro da Agricultura, do secretário de Política Agrícola. Eu acho que vai ser um ano que nós vamos ter uma pauta bem extensa com relação a isso. E um dos itens, né, que também devem ser tratados no retorno dos trabalhos legislativos são os vetos do presidente Lula à lei que modifica as regras, né, de licenciamento e comercialização dos defensivos agrícolas aprovada em novembro. A expectativa é que a bancada de agropecuária se organize para derrubar esses vetos? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Primeiro porque nós, na verdade, nós entendemos, depois que isso passou no Congresso, depois isso como um todo, Câmara, Senado, com ampla maioria, e essa nova modificação da lei dos defensivos é uma lei que traz inovações, onde ela traz benefícios. Nós estamos trabalhando com aprovações de produtos muito mais eficientes e menos tóxicos, ou seja, é uma evolução, mas infelizmente ela foi vetada e, logicamente, nós estamos trabalhando com todas as forças que nós temos no Congresso Nacional para que isso seja derrubado e que a gente continue tendo uma sequência de evolução nessa questão do uso, né, de defensivos e pesticidas, né? Então, a expectativa, sim, é que a gente consiga isso no Congresso para derrubar esses vetos. E durante, né, o recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele suspendeu ações que questionavam a demarcação de territórios indígenas alvos de constantes confrontos no Paraná. Como é que a SRB recebeu essa notícia? Essa ação, ela pode ser um indicativo de como o corte deve conduzir os julgamentos desse assunto ao longo desse ano? Essa é a nossa preocupação, né? Você vê, alguma coisa que já foi, uma questão que já está estabelecida na nossa Constituição de 88, que foi amplamente discutido dentro do Congresso nosso, Câmara e Senado, a questão do marco temporal. Uma coisa que já foi analisada pelo STF, naquele caso da Raposa Terra do Sol. Isso é uma lei, a 14.701, que foi promulgada pelo senador Pacheco, presidente do Congresso. É uma lei que é vigente e, de fato, nós somos surpreendidos com essa decisão. Logicamente, nós entendemos que existe um embasamento técnico para o ministro Fachin fazer isso, mas, de qualquer forma, isso gera tensão. Gera tensão porque o produtor rural, ele que já está trabalhando, aquele que já foi chamado pelo governo para fazer a ocupação e dar um destino e o bem social e promover desenvolvimento em algumas terras. De repente, ele vê que isso pode ser levado a uma expansão. E a preocupação maior, né, Priscila, é que, na verdade, o ministro Fachin também acabou derrubando, ele suspendendo algumas ações que impediam a demarcação de terra pela FUNAI.
E isso a gente espera que o judiciário tenha essa sensibilidade, né? E nesse momento de ver que isso, como eu disse, o ministro Fachin ele deve ter um embasamento, primeiro pela experiência e pelo magistrado que ele é, né? Mas a gente fica com preocupação. E a gente espera que essa consciência tome conta dessa situação e que o bom senso prevaleça com isso, né? E o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele vai assumir a vaga deixada por Rosa Weber no STF. Quais são as expectativas do setor em relação ao novo ministro? As expectativas sempre são boas, né? Se a gente for fazer uma análise fria, hoje o ministro Flávio Dino, ele é um cara muito experiente, ele é um magistrado experiente, ele tem experiência dentro do judiciário, ele tem experiência dentro do executivo, que foi governador de um estado importante dentro do Brasil. Ele tem experiência dentro do legislativo, uma vez que também foi congressista. Então, a expectativa é que ele faça uma boa gestão, que, na verdade, ele trabalhe como um fiel defensor da nossa Constituição, e principalmente do que está previsto na nossa Constituição, e para que ele não deixe, que ele não carregue junto com a pasta e dentro dele algumas afeições ideológicas que ele, ao longo do tempo, ele tem exposto. Eu acho que isso não vai acontecer uma vez, porque ele é uma pessoa equilibrada, como eu disse, é um magistrado muito experiente. Eu tenho a impressão que é isso. Então, a expectativa nossa é boa para que ele faça um bom trabalho lá dentro do STF, que é a nossa Corte Suprema, né? Olha, Sérgio, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Aproveito aí para desejar um ótimo 2024. Vamos em frente. Obrigada. Obrigado, sempre à disposição.